Pessoal, boa noite. Eu queria começar falando sobre o Corinthians, mas eu vou deixar um pouquinho isso para depois, no final. E eu quero falar do Grêmio Fluminense. Ontem, o jogo do Grêmio Fluminense foi uma grata surpresa para o Brasil inteiro. Até porque as pessoas se comunicavam pelas redes sociais, foi um frenesi muito grande com relação a isso. E o que eu posso dizer para vocês? Que de fato, essa questão do Grêmio e do Fluminense, além de ter sido uma surpresa muito grande, acima de tudo foi a prática do futebol. E isso para mim foi muito decisivo. Foi a prática do futebol. Nos primeiros 20 minutos, como todo mundo viu, ou a maioria das pessoas que puderam assistir o jogo pelo Premier, notaram que deu para se entender que o Grêmio ia fazer um resultado elástico, né? Uma coisa assim bem, diria que bem evidente, né? Mas uma coisa que o Renato Gaúcho falou na entrevista dele, e algumas pessoas, alguns analistas não estão concordando e tal, eu concordo plenamente. O pessoal parou de jogar, fizeram 3-0, 20 minutos, pararam de jogar, e alguns caras acharam que o jogo já estava ganho, já estava liquidado a fatura. Só que aí o futebol ele apresenta esse tipo de imponderável, né? Sem dúvida nenhuma. Quando fez 3-1 o Fluminense se animou mais, sem perder as características. Outra questão colocada pelo Fernando Diniz, falou, ó, o time começou a se lançar ao ataque de maneira desordenada, e não podia se lançar de maneira desordenada. E isso foi uma coisa que ele colocou muito bem, independentemente do resultado em si. O time tinha que estar focado dentro do esquema tático já pré-estabelecido. E foi isso que em determinados momentos aconteceu. E ele até ressalta também a questão do time ter sentido. Não foi 2-3, ele sentiu. E aí ele procurou até colocar isso para a equipe não se desarticular, até porque a equipe poderia tomar até mais, 4, 5 no primeiro tempo. E aí ia ser uma catástrofe, sem dúvida nenhuma. Mas aí, como terminou 3-2, deu para notar que o Grêmio já ficou meio atordoado. O pessoal, quando voltou para o segundo tempo, o Fluminense voltou melhor ainda, fazendo pressão, tanto é que antes de menos de 10 minutos já tinha feito 3-3. Então, e fora umas 2, 3 defesas que o goleiro realizou, dificílimas. Então o Fluminense arrondava a área muito bem, e foi de fato uma aula de futebol. Coloco isso como uma aula de futebol. Porque mesmo assim, ambas as equipes depois, em hipótese nenhuma, amarraram a partida. Sabe aquela coisa do vamos cada um ficar no seu campo, vamos tocar bola, não vamos se expor. E isso de fato não aconteceu. O pessoal de fato se expôs, o pessoal foi à busca do resultado, até o último minuto do jogo. Até porque foi acionado o VAR no último minuto, quando já estava 5-4 pro Fluminense. Então até o último minuto ainda teve a verificação do VAR para ver se tinha alguma irregularidade no lance, né? Que eu acho que foi ver se tinha sido um toque de braço, de mão dentro da área, mas depois o árbitro mandou seguir o lance. Mas isso tudo mostra de fato a busca pelo jogo de futebol. É o jogo de futebol. Se a gente for levar pelo que os próprios técnicos de futebol hoje comentam,
é difícil desenvolver o trabalho no Brasil, por quê? Porque o dirigente, ele tem medo da organizada, ele tem medo da crônica esportiva, ele tem medo do analista, ele tem medo dos conselheiros, ele tem medo de todo mundo. E se o camarada, se o técnico não conseguir fazer o resultado em pouco tempo, ele vai demitir e vai contratar outro, porque ele precisa de resultado. Ele não quer ser pressionado. Essa é a verdade. Ele não quer ser pressionado. Então, a partir do momento que ele não quer ser pressionado, então fica uma situação extremamente delicada para o técnico. E é uma das questões que a gente tem colocado, que os técnicos visam o resultado. Visam o resultado. Pelo trabalho que está sendo desenvolvido no Fluminense, até porque também foi um risco, né? O trabalho está sendo desenvolvido lá, inicial. Se tivesse tomado uma paulada forte ali, dificilmente, e o Fernando Diniz falou isso, dificilmente o pessoal do Fluminense estaria elogiando o trabalho dele. Dificilmente. Ele estaria com a corda no pescoço, a pressão ia ser muito grande. Por que ia ser muito grande? Porque ele já vem de 2 derrotas. 2 derrotas e um empate. Então, e ontem ele teve uma sobrevida, né, para poder desenvolver o trabalho que ele tem feito. Eu entendo que isso daí é positivo para o futebol, que nem todos têm realizado, nem todos os técnicos. Se for analisar todos os times, o pessoal está jogando invariavelmente igual. Faz um gol, recua, espera o outro time, ou se não entrega a bola para o outro time e fala joga, o outro time também não consegue jogar. É uma situação extremamente delicada, porque o pessoal não consegue desenvolver, não consegue caminhar, não consegue... o jogador não consegue dar um drible, o jogador não consegue fazer uma jogada. É uma dificuldade, é uma canseira se assistir um jogo de futebol em determinados momentos. E aí o pessoal fala, quando você não... o brasileiro só assiste o jogo dele, não assiste o jogo do outro. Mas em determinados momentos não dá para assistir. Não dá. Eu assisti o jogo do São Paulo e do Flamengo, que aconteceu essa mesmíssima coisa. O Abel, o time do Flamengo, fez o gol, o Abel recuou a equipe e ficou aquela... Toma, São Paulo, joga. Uma dificuldade, São Paulo teve uma dificuldade para chegar. Tanto é que o Tietchan fez o gol aos 43 minutos do segundo tempo, né? E se não tivesse feito uma questão da individualidade do jogador, eu não acredito que aconteceria, que ele conseguiria, o São Paulo iria conseguir o empate. Então, vejam bem, é a mesmíssima coisa. É a mesmíssima coisa, não dá. É complicado. O pessoal não quer perder emprego, o pessoal não quer de fato deixar o clube. E aí entrando na questão do Corinthians. Quando eu tenho dito constantemente que o Carlinhos é responsável pela forma de jogo que o Corinthians adota e tem, eu estava conversando isso ontem com algumas pessoas, eu estava até conversando com meu filho. Meu filho falou, mas todo mundo sabia que o Carlinhos ia vir dessa forma. A forma de jogar dele é essa, e de fato é isso mesmo. A maneira que ele tem de jogar é essa, não tem outra. Todo mundo sabe. Ele sabe montar bem o setor defensivo. Tanto é que o Corinthians parou até um pouco de tomar muito gol. Tem tomado, mas com menos frequência. Mas o ataque não consegue. Não consegue fazer o time fluir. Não consegue fazer o time jogar. E isso é uma coisa que me deixa extremamente irritado. Assistir o jogo do Corinthians hoje é um parto, é um trauma. É muito ruim. E você busca algumas coisas que dificilmente a gente consegue entender. Por que a coisa não vai? Por que o negócio não anda? Porque é a filosofia que o técnico tem. É a forma que ele tem de trabalhar. E a gente já sabe que é essa forma de trabalhar. E aí nós vamos sofrer. Vamos sofrer o Campeonato Brasileiro inteiro. E agora, nesse mês, agora são 30 dias. Basicamente, são 30 dias. São 10 jogos em 30 dias. Jogos extremamente difíceis.
Copa do Brasil, Sul-Americana, Campeonato Brasileiro, mata-mata, o negócio vai ser pauleira. Tanto é que ele não acreditava que ele poderia ter ganhado o Racing. Ele não acreditava. O Carille não acreditava. Pela questão do começo do trabalho e tal. Ele não falou isso abertamente, mas deixou nas entrelinhas. Mas classificou. Agora vamos ver como é que vai ser. Vai ter que jogar. Esse pessoal tem que jogar. E tem muito jogador abaixo daquilo que pode se esperar. Jadson não joga mais nada. Sornosa, às vezes um sono. Né? O Fagner só joga na arena de vez em quando. Né? Então, é complicado, minha gente. É ruim. São sempre os mesmos que estão se destacando. Pedrinho, nossa, um moleque novo daquele, não consegue jogar 90 minutos. Então, tem outras opções. O Carille até tem outras opções. Não usa porque, eu volto a insistir nessa tese, ele tem o pessoal dele. E isso é uma coisa muito ruim. Quando o técnico tem o grupo dele. Ele tem o grupinho dele, então tá ali. É o grupinho dele que tá jogando. Outros ficam, olha, tem o Arauz. Não contratou esse tal, esse que veio do Bahia, que estava lá também, ficou 3 meses lá na Arábia. Eu esqueci o nome do volante. Por que não pôs esse cara para jogar? Bruno Mendes, zagueiro. Por que não pôs os caras para testar os caras? Vai esperar ficar sem ninguém para depois botar o cara para jogar? Digo para vocês o seguinte: é lamentável o momento que nós estamos passando. Foi campeão paulista, mas não representa absolutamente nada, não representa. Então vamos esperar. E eu falei, eu vou esperar até o final da Copa América, que foi o tempo que ele pediu. Não, depois da Copa América eu vou treinar o time, a gente vai ser outro time. Que eu não acredito. Não vai mudar absolutamente nada. Mas eu vou esperar. Vou esperar para depois a gente voltar a falar sobre esse assunto. Beleza? Pessoal, não se esqueçam. Se inscreva no canal André 4P. Dá um like. Aperta lá o sininho para receber as notificações. E vem com a gente para a gente conversar e discutir sobre esporte, política. Se der, a gente grava mais uma live aí para poder estar falando de algumas coisas políticas aí ainda hoje. Beleza? Muito obrigado, pessoal. Aquele abraço. Boa noite.